Graça e paz, querido irmão ou irmã, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Eu sou o pregador Manassés e hoje, dando continuidade à série, ou melhor, à campanha, né? Liberta-me, Senhor, vamos falar sobre a fé que liberta do pecado. Lá na carta de Tiago, capítulo 2, no verso 24, diz assim: Vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Interessante isso. Tiago está dizendo que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Se você quiser conferir, Tiago 2:24, tá? Vamos entender isso daí. A fé, ela é importante para se libertar do pecado. O problema das pessoas hoje em dia é não saber usar a fé. Mas graças a Deus que a carta de Tiago nos ensina a usar a fé na prática, né? Mostrando para nós como que ela funciona no dia a dia. E é justamente usando a fé que você vai se libertar do pecado. O que Tiago mostra na prática, né, e o apóstolo Paulo também fala, em Romanos 6,14, é isso, né? Paulo diz assim: o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Tá? E a pergunta é: como assim, de repente, o pecado não vai ter domínio sobre nós? Ora, uma vez perdoado por Deus, você deve desfrutar do amor de Deus. Ok? A reflexão é muito importante. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você matou centenas de pessoas e não está nem aí para isso. Bom, hipoteticamente falando, né? Então, se Deus disser para você assim, fique tranquilo, eu vou te perdoar. A sua resposta vai ser mais ou menos, eu já estou tranquilo, eu não preciso de perdão. E por que essa foi a resposta nesse primeiro exemplo? Ora, porque a pessoa não está sentindo nada. Ela fez um monte de besteira e ela não está sentindo nada. Ela não está se importando com o mal que ela fez. Então é necessário uma reflexão que gere tristeza para te conduzir ao arrependimento. E aí sim o perdão vai ter algum valor, alguma importância. Como nesse exemplo hipotético, você não está preocupado com o que fez, então o perdão não faz sentido, não tem valor nem importância. E é por isso que a Bíblia diz, Mateus 7,6, não deem as pérolas aos porcos. Tá? Então, agora, o mesmo exemplo, né, de forma diferente, com resultado diferente. Imagine, hipoteticamente falando, que você matou um monte de gente e você está aí pensando sobre o que você fez, está refletindo e tal, e aí você fica lembrando das cenas, né? E aí tá passando noticiário mostrando ali o sofrimento das famílias que ficaram sem amigos, sem filhos, sem pais, sem irmãos, por sua causa. Então, você fica muito preocupado, né? Você fica lembrando a dor que você causou, né? O rosto das pessoas que você matou, o sangue derramado, as famílias sofrendo, e até vozes ficam falando na sua cabeça que você não merece viver, deveria sofrer no inferno por isso. Então, nesse momento você se torna um fugitivo. E a sua consciência fica te culpando o tempo todo. E nessa hora, isso é só um exemplo, tá? Então, digamos que nessa hora, Deus aparece e diz: ainda tem esperança para você. Eu posso te perdoar. Hum? Aí eu pergunto, qual que é o valor desse perdão agora, nessa situação? Qual é a sensação de um prisioneiro que, quando termina a sua sentença e ele pode sair da cadeia e ser livre na sociedade novamente, né? Qual é a sensação dele, sabendo que não deve mais nada? Tá? Hoje em dia, tem pessoas... Agora, depois desse exemplo, presta atenção. Hoje em dia, tem pessoas que não fizeram nada, não mataram ninguém, não tem polícia nenhuma atrás deles. Mas mesmo assim, ficam se culpando de tudo, angustiados, vivendo tristes, depressivos. Ué, então eu tenho que perguntar: você vai aceitar o perdão de Deus ou não? Porque Deus perdoa.
Irmão, Moisés matou um homem. Moisés matou um egípcio. Mas Deus o perdoou e ainda o transformou no maior legislador de Israel. Davi cometeu adultério e ainda matou o marido da mulher com quem ele dormiu. Mesmo assim, Deus o perdoou e retirou. Né? Deus ele não só perdoou, né? Como o Davi aceitou o perdão, e Deus ainda manteve as promessas. Porque veja, Davi já era rei, já era um grande homem, já tinha promessa, um monte de promessa de Deus, grandes coisas e tal. E aí ele comete adultério, assassinato. Deus perdoa, Deus mantém as promessas, Deus mantém o nome dele. Deus poderia ter tirado tudo de Davi e fazer dele um Zé Ninguém Mais, não. Deus manteve o nome dele. Ele continua sendo um rei renomado, respeitado e admirado até hoje. Tá? Porque se arrependeu e aceitou o perdão de Deus. Então, agora, até mesmo Paulo, né? Paulo, acabei de lembrar, Paulo, ele matou pessoas. O apóstolo Paulo, o Estevão, por exemplo, que foi apedrejado, o apóstolo Paulo estava envolvido na morte de Estevão. Ele matou pessoas inocentes, e não apenas pessoas inocentes, ele matou cristãos, servos e servas de Deus. Ele destruiu famílias, ele deixou crianças sem pais, mulheres sem marido. E mesmo assim, irmão, olha, Deus perdoou e transformou ele no maior apóstolo dos gentios. Então, será que o que você fez é mais grave, né? Barulho externo. Será que o que você fez é mais grave que os pecados de Moisés, Davi, Paulo, a tal ponto que você não mereça o perdão de Deus? Porque tem tanta gente oprimida, né, com opressão maligna na vida, que fica pensando: eu não mereço, eu não posso, Deus não vai fazer, Deus não vai me dar, porque eu não mereço, eu não consigo. Meu irmão, aceita o perdão de Deus. É tão simples, aceita que Deus te perdoa. O que você quer além da Bíblia? Você quer um anjo apareça aqui? Você quer que Jesus desça para morrer na cruz de novo? Qual o seu problema? O apóstolo Paulo disse: ninguém vai trazer Jesus do alto para morrer de novo. Porque o sacrifício já foi perfeito para perdoar os seus erros do passado, os seus erros do presente e os seus erros do futuro. Tá? Então, tudo o que você tem que fazer é aceitar o perdão de Deus para que finalmente o pecado ele não tenha mais domínio sobre você. E assim vai se cumprir a palavra de Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Você está debaixo da graça que perdoa, debaixo da graça que já pagou pelos teus pecados, debaixo da graça que te restaura e te renova, debaixo da graça infinita que te abençoa por toda a vida, mesmo sem você nunca ter merecido nada. Glória a Deus. O que é o domínio do pecado que Paulo está falando? Né? Porque o pecado não terá mais domínio sobre vós. Que domínio é esse? Irmão, o domínio do pecado é a culpa. Você fica se culpando. É a dor, é a tristeza, é a acusação na sua consciência, vozes te acusando, que na verdade você mesmo se acusando, sensação de que não merece viver, maus pensamentos, entre tantas outras coisas que estão aí querendo te levar à depressão e ao homicídio. Isso é o domínio do pecado. Mas se você disser: eu creio, Jesus, na tua palavra, eu aceito Jesus, o Senhor, como Salvador, como Senhor e Salvador, eu aceito o teu perdão, eu aceito que a minha culpa caiu sobre ti na cruz do Calvário, eu aceito que eu posso ser livre agora, como alguém que não deve nada a ninguém, tá? Nem aos homens, nem a Deus, porque Jesus pagou tudo por mim. Se você disser isso, irmão, se você aceitar isso, né, você vai começar a usar a sua fé. Fazendo isso, você estará usando a sua fé. Usando a sua fé. E é usando a fé, colocando ela em prática, que você irá se tornar totalmente liberto do pecado. Tiago diz como usa a fé na prática. Tiago 2,14. Ele diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo?
Você entende o que Tiago diz lá no início, no primeiro texto que nós lemos? Que a fé é justificada, a salvação é justificada pelas obras e não pela fé somente? Porque aquele que tem fé de verdade, automaticamente vai praticar boas obras. É isso que Tiago está dizendo. Irmão, que proveito tem? Alguém fala que tem fé, mas não tem obras. Que proveito tem alguém dizer que tem fé, mas não faz nada? E que adianta você falar para mim que crê em Jesus, mas você não aceita o perdão dele? Que proveito tem isso? Ué, você não reage como alguém que tem fé? Então você não tem fé. Tiago está dizendo que aquele que tem fé deve viver como tal, como alguém que tem fé. Tá? Se você crê que Deus perdoa, se você crê que Jesus pagou o preço pelos teus pecados, então viva como uma pessoa livre. Jogue fora os maus pensamentos, ignore-os, repreenda esses maus pensamentos, não acredite em vozes que vêm à sua cabeça, acredite em Cristo. E se você crê que foi salvo por Cristo, viva como salvo, pois aquele que foi realmente salvo vive para salvar outros. Glória a Deus. O que Tiago está ensinando é que fé da boca para fora, só de palavras, é falsa. Não serve para nada. Apenas te engana. Então, comece a ter fé de verdade. Aquele que mostra com boas obras, né, que é realmente salvo, que é realmente filho de Deus, imitador de Cristo. A nossa fé nos leva a fazer boas obras. A nossa fé nos leva a agir, a tomar atitudes, decisões na vida. A fé, ela leva você a decidir. Eu decido, a partir de hoje, vou lutar sempre contra o pecado, até vencê-lo totalmente. Eu decido, a partir de hoje, vou largar essas coisas que não agradam a Deus. É isso que a fé faz. Ela te faz decidir coisas importantes para chegar à salvação. Tá? Porque o que foi perdoado por Deus, ele consegue perdoar outros. O que foi salvo por Deus, vive alegre e feliz, tem motivos para cantar. Isso é fé. Essas são as obras da fé. Conseguir perdoar outros, conseguir perdoar a si mesmo, conseguir, né, viver alegre e feliz. O que foi perdoado por Deus, irmão, não fica relembrando os pecados, porque se até Deus esqueceu, muito mais você. Isaías 43, 25. Eu mesmo, sou o que apago os teus pecados e das tuas transgressões não me lembro mais. É o que Deus está dizendo. Então, quando nós vemos um cristão que antes matou como Moisés, adulterou como Davi, torturou como Paulo, mas agora vive como se nunca tivesse feito nada disso, é aí que nós sabemos que a palavra de Deus é verdadeira quando ela diz assim: vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Glória a Deus. Então, se você crê que Deus te perdoou, comece a praticar as boas obras ainda hoje. Comece a praticar boas obras ainda hoje, porque é isso que fazem as pessoas que estão realmente perdoadas por Deus. Amém? Um abraço. Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério em nome de Jesus. Detalhe, né? Não se esquece, se inscreve no canal, marca aí o sininho, tá bom? Comenta aqui se Deus falou contigo, tá? E continua acompanhando os demais vídeos, porque ainda tem muita coisa importante para falar sobre libertação.